Acompanhe nossas transmissões e receba um presente no final. Boa tarde, meu nome é Ângela Cidrão, eu sou a Head de Projetos Educacionais aqui da Captiva Soluções Educacionais e hoje a gente está encerrando o nosso ciclo de palestras e webinars aqui pelo CBTD Digital 2020. Foi uma semana intensa e cheia de alegria e de aprendizado. Hoje, para terminar aqui, a gente está trazendo o Luciano Vitoriano, que é gerente de operações aqui da Captiva. Ele é especialista em gestão estratégica de pessoas e é responsável por toda a parte de plataforma, ensino de plataforma, né, LMS, ensino à distância aqui da Captiva, e das ações de engajamento para os nossos processos de educação. Então, é uma alegria conversar com você aqui hoje e compartilhar todo esse conhecimento que o Luciano tem e que a gente usufrui diariamente. Então, Luciano, seja bem-vindo e vamos lá. Obrigado. O que você traz para a gente hoje? Obrigado, Angela, pela apresentação. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema que toma o meu dia a dia aí e me interessa tanto e trazer um pouco da nossa vivência. Explicar um pouco do que a gente faz, o que a gente pode oferecer e de como as ações são tomadas aqui dentro para que um treinamento tenha realmente resultado. As ações que a gente faz para que um resultado aconteça, elas não estão só no conteúdo, elas estão também na plataforma onde esse conteúdo é aplicado. O Luciano traz uma visão, e isso já super bem humorada, e vem aí no título da apresentação dele, né? E a turma do fundão. Pois é. Conta pra gente aí essa inspiração sua, Luciano. Pois é, a gente vai falar um pouco aqui desses passos que a gente toma para poder chegar com sucesso a um treinamento, né? Então, primeiro as pessoas têm que conhecer, depois elas têm que gostar. Elas têm que se apaixonar por aquilo. Mas também só gostar não é o suficiente, elas têm que fazer, elas têm que pôr a mão na massa. E só pôr a mão na massa também não é o final. Ter iniciativa é muito bom, mas é importante ter terminativa também, né? Tem que chegar no final da coisa. E para falar disso, para não ficar muito maçante, eu trouxe aqui um pouco de uma reflexão para levar a gente um pouco para os bancos da escola, né? Eu estou gerente de operações aqui, mas eu já fui professor. Eu trabalhei como professor em sala de aula, como treinador também em RH. Fiz a licenciatura, e a licenciatura, quando a gente chega numa sala de aula e a gente vê aquele pessoal que fica ali no fundo, que não dá atenção para o professor e que não quer nem saber do que está acontecendo na aula, assusta muito, né? Só que aquelas pessoas, elas podem nos fazer refletir. Eu sou professora e eu sempre digo, a gente aprende muito com a turma do fundão, né? Com os piores alunos. Pois que a gente acha, né, que são piores alunos. Eu trouxe aqui, se me permite, eu quero ler aqui para vocês, por favor, uma fala do Leandro Carnal, onde ele diz o que fez dele um bom professor, né? E ele diz o seguinte: não foi aquele menino simpático, bem arrumado, que tem na frente, no primeiro dia, o caderno aberto. E quando eu entro, me diz: o senhor parou aqui, professor. Esse menino não precisa de mim. Ele já está pronto. Ele vai ao mundo assim, organizado, prático, chatinho. Ele vai para o mundo assim. Quem me tornou um professor melhor foi exatamente aquele adolescente do fundo, do boné virado, mascando chiclete, com fone de ouvido, com cara de nojo, possuído pelo demônio. Aquele me tornou uma pessoa melhor, porque aquele me obrigou a me reinventar, a ser mais dinâmico, a tratar as coisas com mais rapidez, a ser mais enfático. Um médico melhor, um professor melhor, e aqui eu coloco um profissional de RH melhor, não ganha a vida resolvendo não problemas. Ele ganha a vida resolvendo problemas. Um líder melhor, né? Não é? Então, o que a gente pode aprender? Eu quero trazer essa reflexão para a gente lembrar das salas de aula, dessas pessoas que sentavam lá no fundo. E o que a gente pode aprender com elas que, multiplicado para as nossas aulas online, para os nossos treinamentos, e usando os recursos da plataforma como a Captiva aplica aqui,
podem trazer o melhor resultado para uma ação de treinamento. Eu trouxe aqui essa fala também, porque assim, a gente é reflexo de todas as nossas vivências, né? Não é só do que a gente aprende. Então, essa fala me chama muita atenção, que é: a criança não é um adulto miniatura, como a gente costuma às vezes pensar, né? Só que o adulto é uma criança grande. Então, esses comportamentos que a gente tem quando criança, de eu não quero ir para a escola, e finge que está doente, para a mãe ir lá fazer um agrado, a gente cresce e quando a gente acorda e fala: meu Deus, eu não quero ir para o trabalho hoje, é o mesmo comportamento. É a mesma coisa. A gente reproduz na vida adulta comportamentos que a gente fazia lá quando era criança. Então, olhar para aquela sala de aula, olhar para aqueles adolescentes, podem ajudar você a entender o seu público adulto dentro da sua empresa. E eu não quero dizer com isso que você vai dar aula só para eles, mas é que entre os primeiros da fila, aqueles que têm o caderninho organizado, e o fundão, tem um mundo de gente. Então, mirando lá naquele pessoal, você vai atingir todo esse mundo de gente que está aí nesse meio do caminho. E aí eu trago aqui algumas características da turma do fundão. A postura who cares. Aquela postura blasé. O professor entra na sala, a pessoa nem tira o fone de ouvido. Ela não quer saber de nada. Então, por que é que um aluno age assim, né? Porque não é possível que ele não se interesse por nada. Se chegar lá alguém falando de futebol, ele vai se interessar. Não é? Provavelmente. Então, o que faz, o que mobiliza esse aluno? Por que ele não se interessa pelo que o professor está falando, mas ele se interessa com outras coisas que aparecem ali no dia a dia? Uma coisa que interessa e que vai atrair esses alunos é a emoção. Aqui eu vou trazer ao longo dessa apresentação alguns conceitos desse livro do Jonah Berger, chamado Contágio, que fala de como que as coisas viralizam. Por que algumas coisas viram buchicho, viram propaganda boca a boca, né? E duas coisas que ele cita lá como motivadores desse buchicho, dessa propaganda boca a boca, do contágio, é a emoção. As pessoas compartilham aquilo que as emociona, né? Não é à toa que quando você recebe no WhatsApp uma teoria da conspiração, as pessoas compartilham, né? Porque aquilo emociona, aquilo toma a pessoa, muitas vezes até de raiva, né? E a raiva é um sentimento mobilizador impressionante, assim, mais do que muitos outros, mais do que a alegria, inclusive, né? Mas usar esses mecanismos emocionais para trazer o seu aluno para perto de você é um recurso que a gente pode usar. Os gatilhos também. Os gatilhos são aquilo que te faz lembrar de alguma coisa. Quando você sente um cheiro, você fala: nossa, esse cheiro me lembra alguém, né? Aquilo é um gatilho que te remete a alguma situação que você tem apreço, né? Que te agrada. E essas duas coisas, elas podem ser aproveitadas dentro da plataforma e dentro dos nossos recursos de treinamento através das peças de engajamento. O que a gente faz quando a gente constrói uma peça de engajamento? Por exemplo, a gente faz uma campanha antes do lançamento, que a gente chama de semana -1, semana 0, que é de aquecimento. Então, a gente não entrega o treinamento: olha, de agora em diante está aí um treinamento novo para vocês fazerem, tem uma plataforma, está aí o login e senha, se vira. E se o treinamento for obrigatório, se o seu bônus mensal não vier, se você não fizer, pode até funcionar, mas normalmente não é assim. Normalmente as pessoas têm que ser convencidas a fazer. Então, uma forma de convencê-las, de trazê-las para si, é colocar essas peças indo aquecendo o seu público, né? Então, olha, vem aí, olha, tá chegando, olha, logo, logo, vai ser incrível, vai ser criando essa expectativa, né, aquela gestação, para que quando nasce, você tem a sensação de: meu Deus, um sonho realizado, quero ver o que está pegando aí, qual que é esse negócio, né? E os gatilhos? Os gatilhos, assim, até em conversas que eu tenho, normalmente quando eu falo de treinamento online, eu sempre digo que os treinamentos online eles são tão bons quanto as suas ações offline. Então, por exemplo, um funcionário que chega na empresa e vai se trocar, vai para o vestiário, colocar o uniforme. O programa de treinamento está ali, ele está vendo. Ele caminha pelos corredores, ele ouve falar que existe uma plataforma, ele ouve falar que tem um programa de treinamento na empresa. Isso... mas a gente colocou na intranet. Né? Sim.
Você vai rolar a intranet, tem milhões de coisas lá, você não vai lembrar de um aviso específico lá que foi dado no mês passado. Isso tem que estar vivo. Então, esses gatilhos, cada vez que você lança uma campanha nova, o gatilho se renova também, né? Então, as pessoas refazem esse interesse, e a gente já tem gráficos internos aqui para demonstrar isso, como que as plataformas vêm num platô, mas você faz uma ação, aquilo dá um pico. Um pico, que depois é acompanhado por um novo platô lá em cima, e depois uma curva descendente. Aí você faz o quê? Um novo gatilho, uma nova ação. E isso não para nunca. Nunca. Enquanto o treinamento existir, enquanto o processo se mantiver no ar, você tem que continuar provocando. Então, o nosso homem de plataforma, nosso nerd desenvolvedor, ele fala e ele trabalha com emoção, com conexão, engajamento. Exato. Isso é muito divertido aqui. É muito divertido por conta disso. Eu, obviamente, dá pra ver na cara que eu não era do fundão, né? Não era do fundão. Eu era o nerd. E aí me faz lembrar uma outra característica do fundão, que é, eles não podem aprender. O nerd pode. Eu, quando estava na escola, quando tinha uma prova que eu tinha ido bem, né? Olha o CDF, nerd. Mas só que se alguém me abordava e dizia assim, nossa, essa prova foi difícil, né? O que eu dizia? Porra! Pra caramba! Nossa, muito difícil. Por quê? Porque eu queria também fazer parte daquilo, né? Então, como que a gente faz para que o pessoal do fundão, eles queiram aprender alguma coisa, né? Porque não é isso, eles não sabem de nada. Não, eles sabem várias coisas, mas o que eles dominam? Eles dominam aquilo, trazendo aqui para vocês de novo, valor prático. O conhecimento tem que ter aplicabilidade. E aí, como é que a gente pode trazer isso para a nossa plataforma? A gente tem que rechear a plataforma de exercícios. Interatividade, né, Luciano? Interatividade. Ele tem que ver aquilo que ele está aprendendo como útil. Tanto na vida profissional ali dele, como um longo prazo. Então, aquilo vai ser importante, tem que ser reforçado nas campanhas, aquilo vai ser importante para promoções dele, né? Para a carreira dele dentro da empresa, ou para a própria empregabilidade dele. De repente, o futuro dele não está naquela empresa, mas ele vai ter que trabalhar, ou ele quer empreender, enfim. Aquele conhecimento tem que ser útil de alguma forma. Mesmo que seja um conhecimento que aparentemente fala, nossa, mas como é que eu vou transformar esse conhecimento numa coisa atraente? Sempre tem um jeito. E um dos jeitos é os exercícios. Então, se você quer dar valor prático imediatamente para eles, é fazer ele praticar na hora do exercício, na hora do treinamento. Você fazendo com que ele seja estimulado, né? Não fica só vendo telas, ou vendo vídeos, vendo filmes. Isso, para onde vai levar, né? Para onde que ele vai chegar com isso? Então, ele ter ali uma aplicação direta do que tá aprendendo naquele momento, faz com que ele se interesse e volte, né? Porque importante é isso, um conceito, né? Uma coisa que a gente acompanha nas plataformas é o tráfego, né? Então, a pessoa não tem que visitar e depois visitar novamente daqui um mês, ou conclui o treinamento e depois volta quando tem um outro daqui. Não, ele tem que estar interessado, ele tem que entrar, querer saber o que é novidade, né? Então, se ele encontra o valor prático para aquilo, ele volta. Moeda social, que é o conteúdo que você consegue se mostrar para os outros com ele. Não adianta só você saber cozinhar. Saber cozinhar você come e ninguém vê. É legal chegar e falar, eu sei cozinhar. Né? Todo mundo... Um bom cozinheiro nem come junto com as pessoas, exato, né? ele fica olhando a cara das pessoas. Se a pessoa não come, ele se ofende. Ele se ofende, porque é isso que ele quer ver naquele esforço que ele teve de fazer o conhecimento dele ser aplicado, né? Ele consegue trocar aquele esforço, aquele conhecimento que ele teve em apreciação, né? Então, aqui, como é que a gente trabalha com isso? Por exemplo, com certificações. Então, o cara que faz um treinamento, depois recebe
um símbolo que ele consegue compartilhar nas redes sociais, que ele consegue mostrar para todo mundo, que ele consegue que a pessoa entre e valida lá na internet e fala, nossa, o cara é mesmo certificado, o cara fez mesmo, o cara é bom mesmo. E eu vou ainda complementar, porque eu conheço o seu trabalho. Os insights que ele pega, né, como moeda social. Então, ele fez aquela atividade, ele aprendeu por meio daquele treinamento e ele vai fazer uma entrega para a equipe dele, ele vai trabalhar com numa interação na organização e ele consegue claramente associar aquela atitude, aquele feito dele, o reconhecimento que ele recebeu por conta de uma ação, de uma atitude, e ele relaciona isso ao aprendizado durante o curso. Então, isso também gera esse engajamento e é a moeda social. Ele fala, poxa, eu fiz aquele curso, eu consegui conduzir, sei lá, um curso de facilitação. Ele fez aquele curso, ele entregou, ele foi reconhecido por aquela ação, por aquela atividade, e aí ele relaciona o reconhecimento que ele recebeu ao aprendizado do curso. Exato. Isso faz com que ele volte e tenha interesse pelo conhecimento. Né? Exato. Aqui a gente tem até um exemplo, estou pensando aqui quando a gente aprende a dirigir, né? Você aprende a dirigir, você tem duas recompensas. Primeiro, a sua carta de motorista, você parece que é por um quadro aquilo, né? Caramba, agora eu dirigir. Mas não basta, você também chama todos os amigos para começar a andar com você, né? Começa a dar carona pra galera, porque você quer mostrar que olha só, onde eu cheguei, olha o que eu consegui fazer, né? Eu estou aplicando o que eu aprendi e os amigos admiram você por isso também. Então você tem essa troca, né? Você acaba aplicando o que aprendeu e recebendo reconhecimento por isso. Então, o conhecimento que gera esse sentimento de valorização entre os pares, ele é um conhecimento que com certeza vai ser procurado pelo seu time. Outra coisa que chama atenção e que faz sentido quando a gente coloca no treinamento são as histórias. Histórias, a gente pode dizer, por exemplo, aqui, né? Eu poderia estar aqui falando fazendo essa live aqui, mostrando cada uma das ferramentas, olha aqui esse gráfico, o resultado a gente atingiu, só que é chato, né? Então, como que a gente tenta envolver esse assunto numa coisa mais interessante? Criando uma história, uma narrativa em torno dela. Né? Então, quando eu busco e chamo vocês para pensar na sua escola, pensar na turma do fundão, pensar no seu colégio, para falar de coisas do seu dia a dia profissional de hoje, é aqui que eu estou querendo, é esse link que eu estou querendo buscar. Está usando as emoções e os gatilhos, né? Pois é. eu brinco que... eu até coloquei ali cavalo de Troia, que é isso, né? Os gregos devem ter cansado de falar, olha, não pega presente de estranhos e não tem resultado. Né? As pessoas continuavam pegando presente de estranhos. Até que ele contou a história de uma guerra, de uma cidade com muralhas muito altas, que nunca era invadida, mas que um dia achou um cavalo na sua porta, colocou esse cavalo para dentro, e esse cavalo estava cheio de soldados inimigos. E até hoje a gente conta a história do cavalo de Troia e da guerra de Troia. Então, funcionou. Né? Aquele conceito de, olha, não aceita conselho de estranho, não aceita presente de estranhos, ninguém ouve. Mas todo mundo conhece a história da guerra de Troia, né? Do cavalo de Troia. Então, envolver o seu treinamento numa história que faz sentido para os seus funcionários, para os seus usuários da plataforma, é um ótimo jeito de fazer a plataforma virar. Muito legal. E aí, conte-me mais. Eu vou puxar ali uma outra característica da turma do fundão, que é o hedonismo. Né? Que as pessoas ali, eu coloquei duas definições, do Aristipo de Cirene, um conterrâneo e contemporâneo de Sócrates, um filósofo grego, que dizia que é possível distinguir dois estados da alma humana, o prazer e a dor. E a felicidade é a busca do prazer e a diminuição da dor. Stuart Mill, um filósofo e economista inglês do século XIX, bebeu nessa fonte para trazer a teoria utilitarista, onde ele diz que cada indivíduo procura o bem e a riqueza e evita o mal e a miséria. Então, para esses dois, o prazer é o bem supremo. E quando a gente olha lá para a turma do fundão, a gente reconhece um pouco dessa característica, né? De que eles estão ouvindo música, eles não estão ouvindo a aula. Eles estão jogando, eles não estão fazendo exercício. Por quê? Porque aquilo lhes dá prazer. E aquilo lhes tira da dor que é de
fazer um exercício de matemática, uma equação de segundo grau ali, que é chato. Né? Então, isso traz isso traz o aluno, né, o seu usuário, para o interesse. Se você consegue trabalhar com esses conceitos também, né, transformar o seu treinamento em uma atividade prazerosa, você também potencializa esse alcance. Você consegue chegar mais perto dele, porque ele vai ser interessado, ele quer evitar a dor, ele quer o benefício, né? Ele quer o prazer. Então vamos dar isso para ele. Eu posso te fazer pergunta? Porque Claro. nossa audiência aqui já está trazendo algumas perguntas. Legal. Eu acho que vale a gente colocar. O Bruno está perguntando assim: Luciano, com um mix de gerações distintas nas organizações, é possível engajar cursos obrigatórios de forma eficaz para cada público? Pois é, esse é um desafio gigante. A gente está no momento, eu li recentemente um artigo que dizia que a gente está na primeira vez na história onde a gente tem na mesma empresa, às vezes até 4 ou 5 gerações convivendo. A gente vive isso aqui, né? Pois é. Desde as mais jovens Sim, até os sim. mais, né, experientes. Pois é. Então, atingir públicos diferentes, de idades diferentes, de backgrounds diferentes, realmente é um desafio. Com o treinamento obrigatório, ele está dizendo, né? Ética, segurança da informação. Pois é, com o treinamento obrigatório, ele é obrigatório, né? Você não precisa motivar ninguém, né? Se você não fizer, você está fora, né? Porém, como fazer com que as pessoas queiram fazer isso, né? Tem que ter um trabalho, e a gente pode até puxar o próximo slide aqui para falar disso. Enquanto você puxa o próximo slide, eu vou até contribuir. A gente está num projeto com um cliente e... A Captiva agradece a sua participação. Você acaba de ganhar uma matrícula para o curso Comunicação Não Violenta. Inscreva-se através do link. Estamos à disposição para falar sobre nossas soluções educacionais. Um projeto aqui, depois a gente pode conversar, que vai trazer para esse treinamento obrigatório com colaboradores de várias gerações, né, e fluência digital, inclusive, a gente vai levar a solução de engajamento para trazer essas pessoas para entenderem qual a importância do trabalho de resetar uma senha, de acesso, de desligar a máquina, ligar, sabe? Tudo isso a gente vai levar, é obrigatório, mas a gente vai usar a sua estratégia de engajamento no projeto. Então... E isso aí, sem perder a pergunta do Bruno, a gente já volta para ela, mas isso aí é interessante porque é fácil você dizer hoje para a geração Y, né? A importância de uma senha, a importância, porque esse pessoal nasceu conectado, né? Agora, para os baby boomers, para gerações Z, para esse pessoal, não, uma senha, tem um monte de senha, eu vou pôr meu aniversário ali, tá bom. É isso, né? Você tem que... Então, assim, como fazer com que ele se interesse por isso e vá lá e faça e queira aprender aquele conteúdo. Agora, respondendo aí, voltando para a pergunta do Bruno e trazendo um pouco o link com a nossa fala aqui, uma forma de trabalhar com essas várias gerações, porque algumas coisas são transgeracionais, e essa é uma delas, é a recompensa. A recompensa imediata pelo treinamento ou pelo conteúdo que você aprendeu. Então, trabalhar com level ups, com badges, né, que você faz o treinamento e ganha uma medalhinha que você pode compartilhar também, que você pode colecionar. E os badges é uma coisa muito legal, porque você pode colecionar, e a gente pode fazer de várias formas. Então, a gente faz para cursos mais sérios, a gente faz como medalhas, como certificados. Gamificar toda a estratégia, né? Sim. Mas para o pessoal mais novo, a gente faz como inspirado em Pokémon, sabe? Você vai acumulando monstrinhos, que você vai acumulando, cada treinamento que você faz, você ganha um bichinho novo. E isso funciona. Então, o mesmo mecanismo funciona para as duas gerações. Então, uma forma de você falar com todas as gerações, por exemplo, é trabalhando esse recurso, o recurso de recompensa. Então, entender que esse é um recurso transgeracional. Então, todo mundo gosta de receber um agrado.
E a diminuição da dor, que é, para todo mundo também, você precisa criar estrutura para que o treinamento aconteça. Né? É terrível quando o treinamento ele tem que fazer, mas ele não tem uma máquina adequada, o treinamento não funciona no celular, o treinamento, o clima é punitivista, então, é o que eu falei, né? Se você não quiser, você está demitido. Então, eu vou lá fazer. Como vai gostar de um negócio desse? Eu quero mais que isso se exploda. Então, você criar um clima onde o aprendizado seja uma coisa agradável também faz com que, transgeracionalmente, você consiga falar com o seu público. Posso colocar mais uma pergunta aqui? Claro. O André está perguntando, Luciano, tem ferramentas para mapear essa turma do fundão de forma sistematizada, como um mapa de stakeholders, por exemplo? O André está adiantando um pouco aí da nossa apresentação, porque é isso, assim. É muito mais tranquilo falar quando a gente falar de turma do fundão, usando essa metáfora aí que a gente está usando para, né, como um conceito, né? Mas é muito mais tranquilo falar com as pessoas quando elas estão cara a cara. Né? Você vê na cara, você vê lá o demônio com fone de ouvido. Então, você sabe que ele não está interessado. No online você não sabe disso, você não tem como ver. Porém, você tem relatórios. Né? Então, aqui na nossa plataforma a gente faz... tanto a gente tem relatórios na própria plataforma, nativamente falando. A gente está até testando aqui e logo vai ser lançada uma ferramenta que te dá insights para saber como que os usuários, qual usuário está em vias de desistir do treinamento, quais estão indo bem, para você poder tomar decisões. Né? Mas fora os relatórios padrão, a gente tem a possibilidade de customizar esses relatórios. Então, eu quero acompanhar no detalhe, loja a loja, que você pode fazer. Então, essa informação é o que vai te direcionar. Então, você pode fazer de qualquer tipo, mas são esses relatórios, esse acompanhamento, essa disciplina também de ver os resultados do seu treinamento que vão fazer com que você reconheça quem são a turma do fundão. Mas lembrando que assim, a gente não está interessado em saber quem é a turma do fundão, porque também a gente tem que reconhecer que existe limite para tudo. Não se enganem, vai ter um pessoal na sua empresa que você não vai conseguir atingir. Não vai, né? A sala de aula e os treinamentos é o lugar da destruição psíquica do treinador, né? Parafraseando aí o Leandro Carnal, porque é um desafio constante, né? Você lida com a frustração o tempo todo, você vai lá, investe, faz uma ação, fala com todo mundo, faz a palestra, mostra e ninguém vai, né? Acontece, né? Então como que a gente lida com isso? Não desanimando, retomando, ciclo BDCA, né? Planejou, fez, agiu, não deu certo, verificou que não deu certo, muda o planejamento, aplica e assim vai. Eu entendo, então, que não é uma estratégia de mapeamento e rotular, né? Exato. Turma do fundão. Exato. E não fundão. É pensar na estratégia de desenvolvimento e na solução educacional que atenda a necessidade, a base real. Então, não adianta você falar de uma estrutura X para uma equipe, uma empresa que não tem acesso a ferramentas que você vai levar, né? As soluções, falar com uma linguagem diferente, né? Uma linguagem de não acesso. E acho que dessa forma a gente tanto respondeu a pergunta do André quanto a do Osni Arturo Francisco Júnior. Vocês vão reclamando aqui. Se vocês não acharem que a resposta atendeu, pode reforçar aqui que a gente volta nela. E acho que só para também tem uma pergunta aqui do André Luiz Rafaini Lopes, que acho que também vai nesse sentido, a gente pode pensar aqui, como a gente já começou a falar. Ele pergunta assim: Luciano, como o RH pode driblar o conteúdo motivacional vazio nesse cenário de dificuldade que passamos e escolher temas que efetivamente respeitem as necessidades dos funcionários? Pois é mais uma resposta que também bebe na mesma fonte que a gente estava conversando agora há pouco, né? De que não existe a receita do bolo. Eu não consigo falar que uma ação vai funcionar para todas as empresas. Tem um conteúdo que vai funcionar para todo mundo. Porém, existem estratégias que funcionam para todo mundo. Né? Como eu falei, como você falou, a recompensa. Né? Então, assim, conheça o seu público.
Fazer um mapeamento estratégico, ouvir, se conectar, trazer as pessoas, os usuários, para os consumidores daquele conteúdo que você vai desenvolver, vai preparar, para que eles também participem, né? De uma forma ou de outra, eles entram na etapa de criação, né? O que a gente chama de cocriação. Eles têm que ser ouvidos. Então, quanto mais você ouvir o seu público, mais você consegue fugir desses conteúdos vazios. É isso aí. Né? E mais uma característica da turma do fundão, eu acho essa a mais importante, é que eles são uma turma. Boa. Tem dois conceitos importantes na turma do fundão, que eles estão no fundo e que eles são uma turma. O fato de eles serem uma turma significa que eles se comportam como turma, como manada, né? Como sociedade. Eles interagem. E convivem. E convivendo, eles... Um instante. Convivendo, eles querem pertencer, eles querem fazer igual, copiar uns aos outros, né? O monkey sees, monkey does. Né? E eles querem fazer melhor, eles querem competir entre si. Então, isso é uma característica muito forte nessa turma do fundão teórica que a gente está trazendo aqui para brincar com esse tema, mas que pode ser reproduzida para atingir qualquer público. Aqui, a gente usa nas nossas plataformas as peças de engajamento, que a gente já falou, que criam esse sentimento de que, olha, todos nós estamos juntos nesse treinamento, todos nós estamos participando desse evento, e também a criação de rankings. Então, estimular a competição pode ser interessante, às vezes não, também. Às vezes, mas você pode estimular a cooperação, por exemplo. Depende da cultura também da empresa, né? Mais colaborativa. Então... Exato. Então, você conhecendo o seu público, você pode usar essas possibilidades aí da aprendizagem social, né? Os fóruns, os grupos de Telegram e WhatsApp, que a gente usa bastante aqui e tem relatos muito interessantes desse tipo de aplicação. A sala de networking, que é uma coisa que a gente fez aqui, que faz com que você consiga ver todo mundo que está na tua turma e você se descreve, como se fosse uma rede social só para os participantes daquela turma. Né? Então, eles têm motivo para puxar assunto. Então, quem é da minha faculdade? Quem se formou no mesmo curso que eu? Quem torce para o mesmo time que eu? Então, tudo isso gera assunto para você puxar a pessoa para conversar no WhatsApp, para você quebrar o gelo. E essa é uma estratégia que considera o conhecimento e a experiência da pessoa também fora, né? Porque a gente tem uma pessoa que tem acesso a todas as redes sociais, conteúdo, que navega, que transita, que participa de fóruns de discussão, de grupos, e aí ela vai para dentro da empresa, da organização, e faz um treinamento de avatarzinho, de bonequinho, né? Ela se sente infantilizada. Então, como é que a gente, desenvolvendo os nossos conteúdos, criando esse projeto de educação corporativa, leva em consideração essa experiência, essa realidade do público, né? Então, acho que quando você pensa em engajamento, você tem que pensar nesse conhecimento, nesse domínio prévio, que não é só em relação ao tema em si, mas em relação à experiência, né? Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui também, do Miguel. O Miguel está perguntando assim, o povo do fundão tem desempenho melhor do que os demais se for motivado? Então, é isso, né? Sem categorizar, assim, desempenho, quem vai ter o desempenho são os indivíduos, né? Não é a turma do fundão ou a turma da frente. Quem vai ter desempenho é a pessoa, né? Só que a gente pode, o mesmo mecanismo que a gente está usando aqui para falar que a gente vai motivar o cara do fundão a tirar o fone de ouvido, ele funciona para quem já não está de fone de ouvido. Então, no final das contas, o resultado vai ser o mesmo para os dois. Vai ter a mesma eficácia. Né? Agora, quem vai sair melhor, aí depende do cara. Né? Vai sair melhor quem se aplicar mais. E para a organização é uma vantagem, né? Porque você vai mobilizar aquela turma toda, então o resultado certamente sentido vai ser muito melhor, né? De desempenho como um todo, né? Porque a gente aí acaba tendo uma visão sistêmica. Né? Pois é. Não adianta a gente querer achar rótulos, né? E dizer que, bom, se eu localizei essa turma aqui, por essas características ela vai ser um desempenho diferente. Não dá para criar esses rótulos, né? A menos metaforicamente, como a gente está brincando aqui, para poder chegar, refletir sobre o tema.
Mas as pessoas reais são muito mais complexas do que conceitos, né? Então, a gente precisa trabalhar com pessoas reais. Trabalha com informação, que é o que a gente já puxou aqui, falando da resposta do André, né? Que tinha perguntado sobre isso pra gente. Então, olhando os relatórios são números. E aí, só vai conseguir interpretar aqueles números quem tem conhecimento real da equipe também. Porque senão vai ser só um monte de gráfico. Isso aí. E eu trouxe aqui alguns casos para a gente fechar essa apresentação, que eu ia colocar como casos de sucesso e casos de fracasso, mas eu acho que fracasso não existe nesse conceito aqui. Então eu coloquei aqui como casos de sucesso no devir. Devir, aquele... Poderia ser sucesso, se as coisas tivessem sido feitas de forma diferente. Então, por exemplo, um projeto que, quando a gente entrou, tinha uma retenção ali, um engajamento de 5%, que a gente considera isso a retenção orgânica, né? São as pessoas da primeira fileira. O pessoal que, não importa o que você faça, não importa quão chato seja, eles vão fazer. Sou eu, por exemplo. E eu? A gente entrou lá, começou a fazer as campanhas, começou a engajar, começou a ter, a fazer, a gente usou estratégia de competição, de peças de engajamento, e a gente chegou ali em 3 meses, saiu de 5%, foi para 30% de engajamento nos cursos. Né? Foi um salto que para a empresa foi pouco. Uma pena, porque ela não percebeu a potência que ela tinha ali. Né? A virada de resultado que apareceu ali, se aquilo se continuasse, se preservasse ao longo do tempo, hoje ela estaria com uma... Isso já faz algum tempo, então hoje ela teria uma universidade corporativa consolidada na empresa dela. Né? Isso faz 3 anos. Então, ela perdeu 3 anos. Né? Porque se ela começar hoje, agora, o que foi feito 3 anos atrás se perdeu. Ela vai ter que começar do zero. A empresa que não tinha máquinas para o usuário fazer treinamento. Então, imagina a dor de você ser obrigado a fazer um conteúdo e não tem onde fazer. Você vai acessar o treinamento e o TI bloqueia o acesso à internet na sua máquina, na máquina da empresa. Né? Como é que faz? Como é que lida com isso? Treinamento que poderia ter dado certo se o TI tivesse sido envolvido no planejamento, né, e isso tivesse sido resolvido. E o treinamento que não podia ser feito fora do expediente, mas na loja também você não podia fazer. Aí complica um pouco. Então, você só tinha na loja uma máquina, que é a máquina do caixa. Então, você tinha que escolher ali entre fazer uma venda ou fazer o treinamento. Os vendedores não tinham muita dúvida no que escolher. Nem se ele for perguntar para o líder dele, também não vai ter dúvida. Você imagina o que o líder ia dizer se ele fosse passar uma venda e o cara... Não, peraí que eu estou fazendo um treinamento aqui, eu já falo com você. Né? Não dá. Então, esses 3 casos são casos que as pessoas tinham tudo para dar certo, né? Mas tomaram as decisões erradas e não esperaram o tempo, né? Não fizeram o ciclo PDCA. Quando deu errado, já, não, isso aqui não é pra gente, não. Vamos abandonar, vamos deixar para lá. Por outro lado, a gente tem os casos de sucesso. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, vários relatos de um grupo de faculdade que a gente acompanha aqui, onde os alunos dizem, e a gente tem até relato de pessoas que recentemente até vão para a ouvidoria da empresa, da faculdade, elogiar o trabalho da monitoria. Você imagina o que é isso, né? E relatos em que dizem que, olha, eu não deixei o curso por causa desse grupo aqui, por causa da monitoria. Porque no grupo, a gente brinca que o grupo é o corredor da faculdade. O curso é online, então a pessoa se sente sozinha. Né? Então, para ela não se sentir sozinha, ela é estimulada a conviver com as pessoas. Conviver onde? No grupo. Né? Então, por conta desse sentimento de pertencimento, é que elas continuaram e você diminui a evasão do curso por conta disso. Engajamento que subiu de 1% para 70%, por quê? Porque a pessoa soube esperar. Né? Não foi de um dia para o outro que isso aconteceu. Isso aqui levou mais de 1 ano, na verdade. Né? Mas, hoje, a coisa não baixa desse patamar, porque está consolidado a cultura do EAD. E vira uma cultura de aprendizagem, né? Que independente do módulo do tema, ela vai seguir firme. Exato. E é a coisa de que os novos funcionários que vão entrando, entram já com essa cultura consolidada. Então, você não tem que construir aquilo do zero. O grupo, mais uma vez, faz a ação de influência. Né? Você usa mais uma vez a seu favor o conceito de influência, de interação entre os usuários. E a loja com mais de 30 mil funcionários sendo treinados, isso está acontecendo nesse momento, e isso só está funcionando porque a estrutura técnica está sendo impecável, né? Eles têm hora para fazer, eles têm computador para fazer, eles não são punidos por estarem ali fazendo um treinamento, né? Eles são, na verdade, recompensados. E tem suporte o tempo todo da gente, porque, obviamente, alguma coisa pode dar errado lá,
Então, não dá para fazer... O cara chega para fazer o treinamento não funciona, abre um chamado lá, espera 24 horas. Não dá, né? Tem que ser na hora. Então, a gente tem um canal de suporte imediato para que isso possa ser corrigido. E, por fim, trazendo aí o tema do valor prático, né, de um tema, um conteúdo que a gente tinha aqui junto ao Bacen, que mais de 250 mil pessoas foram treinadas, porque o conteúdo era de cidadania financeira, era de como fazer a gestão das suas contas pessoais. Né? Isso todo mundo se interessa. Né? Então, o treinamento ficou no ar aí por 4 anos, foi um sucesso absoluto. É um case muito citado aqui dentro, porque além da plataforma responder, ela era bem organizada, ela era estável, ela não caía, enfim. Além de você ter a sensação, e tinha suporte farto aqui por telefone, por e-mail. Então, além de você ter estrutura para que esse treinamento aconteça, o tema também era interessante. Então, só podia dar isso. A gente está num momento que as pessoas falam, nossa, tudo mudou, a gente não sabe o que vai acontecer, mas de uma coisa, de fato, a gente sabe, né, Luciano, e acho que, espero que vocês que estejam aí nos ouvindo, entendam e se conectem com isso. O que tem de novidade são as invenções, né, as novidades tecnológicas, mas tudo isso ainda é feito por pessoas. E o que importa é essa conexão, esse olhar, esse entendimento das necessidades das pessoas envolvidas. Então, quando a gente vai falar com liderança, quando a gente vai falar com RH, a gente vai buscar esse apoio, essa conexão, independente se é um módulo à distância, presencial, ao vivo, né, que está muito agora, né, um recurso muito utilizado, é o que a gente está chamando de educação sem distância, né? Então, é olhar para as pessoas, escutar, ouvir, entender e se interessar por gente. E a gente teve aqui ao longo dessa semana, né, na terça-feira a gente teve uma palestra com o nosso CEO, também facilitador de aprendizagem, que fala das competências culturais brasileiras. Procurem no nosso canal do YouTube, porque está lá e vai se conectando com tudo isso que a gente falou hoje. Na terça-feira a gente trouxe o facilitador Carlos, que falou de complexidade e diversidade, e que também compõe essas ideias que a gente trouxe hoje. Ontem a gente teve a Elaine falando do faça você mesmo. Então, como é que nas empresas que houve, né, essa necessidade, como é que todo mundo saiu fazendo coisas com qualidade. Então, ela traz aí algumas dicas. E hoje, encerrando aí esse nosso ciclo com o Luciano, quero agradecer muito a todos vocês. Todas essas palestras estão disponíveis no canal da Captiva, no YouTube. E logo, logo vem mais coisa. E hoje, agora, quem ficou aqui com a gente até o final ainda vai ganhar um presente. Obrigada, gente. Obrigada, Luciano. Eu agradeço, imagina. A Captiva agradece a sua participação. Você acaba de ganhar uma matrícula para o curso Comunicação Não Violenta. Inscreva-se através do link. Estamos à disposição para falar sobre nossas soluções educacionais em nossa plataforma LMS. Entre em contato pelo nosso site ou pelo WhatsApp